é muito grande a Copa do Vinícius Júnior por enquanto, né, Mauro? Mas ele nos 2 jogos da seleção brasileira foi decisivo, chamou a responsabilidade, fez gol e participou dos 4 gols da seleção brasileira na Copa, Mauro. O Vinícius Júnior é tão falado, eu vou dizer por quê. Pela insistência, inclusive sua, de falar do Neymar. Então, o tempo que vai falar do Vinícius, fala do Neymar. O Vinícius decide o jogo, o Neymar não entra em campo há 36 dias, amanhã é 37. Ficou um mês sem tocar na bola, mas o assunto é o Neymar. Aqui, com você, em outros programas, em vários lugares. Fala-se do jogador imaginário e não se fala do jogador que decide. A gente trabalha com audiência. E o povo brasileiro, ele quer saber do Neymar. Ele quer. Uma enquete outro dia aqui não deu isso não, hein? Fizemos uma enquete aqui outro dia, não deu isso não. Deu outra coisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O Brasil venceu a Escócia 3-0, o show do Vinícius Júnior. O Neymar voltou a campo, porém levantou ali, né? Surgiu uma briga, uma discussão na imprensa, onde alguns acham que estão dando mais importância para as poucas coisas que o Neymar faz do que realmente a importância que deveriam dar para aquilo que o Vini Júnior vem fazendo nesse início de Copa do Mundo. Mauro César e Pilhado debateram ao vivo, rolou ali um clima até mais acalorado. A gente vai acompanhar tudo que rolou a partir de agora, então peço que vocês deixem um like, inscrevam-se no canal, pois assim vocês não perderão nenhuma novidade. Tudo que rolou nesse debate lá na Jovem Pan, o link estará aqui na descrição. Vamos acompanhar a partir de agora. A coisa fica fora da parte do mata-mata, que é a mais importante, entendeu? Pode. Eu jamais vou achar que ele tá se preocupando a minha volta depois da Copa do Mundo. Não. Mas, tipo assim, dosar pra não queimar a largada na Copa. Entendeu? Isso Sim. que eu acho. Agora, ô Mauro, o Bruno, né, quando ele tava falando, não sei se da seleção ou dos grandes jogadores, eu acho que foi agora. Ele citou o Vinícius Júnior. E, cara, eu acho claro que a gente está falando do Haaland, do Mbappé, do Messi, que estão fazendo coisas muito mais grandiosas. Mas o que o Vinícius Júnior está fazendo nessa Copa também, Mauro, é muito foda. Por que eu digo? Porque o time dele está jogando pior que os outros. Tá? O Brasil não está jogando o que a França está jogando. O Brasil não está jogando o que a Argentina está jogando. E o Vinícius Júnior, mesmo assim, tá sendo muito decisivo. Pilhado, só faltava você querer comparar o Vinícius Júnior com o Haaland, com o Mbappé. Eu quero, pronto, eu quero. Porque o cara foi melhor do mundo, pô. Há um ano atrás, há um ano, ele foi melhor do mundo. Não tô dizendo que ele tem o talento do Mbappé. Não tô dizendo que ele tem o talento para finalização do Haaland. Mas ele tá ali, nesse status dos grandes jogadores do mundo. Só que eu acho que muitas vezes a galera não valoriza o Vinícius Júnior como ele merece em alguns momentos. Porque é muito grande a Copa do Vinícius Júnior por enquanto, né, Mauro? Claro que a do Mbappé, do Messi, do Haaland, tá acima. Mas ele nos 2 jogos da seleção brasileira foi decisivo, chamou a responsabilidade, fez gol e participou dos 4 gols da seleção brasileira na Copa, Mauro. Olha, o Vinícius Júnior, ele fez gol em 2 finais de Champions, ele não é centroavante, então não dá para comparar ele com o Haaland, com o Mbappé, a função dele em campo é diferente. 10 gols com participação dele nos 11 que a seleção marcou com ele em campo nas 2 Copas, não é preciso falar mais nada. Tira o Vinícius Júnior, imagino que teria sido o jogo contra o Marrocos e até mesmo contra a seleção do Haiti. Né? Agora, o Vinícius Júnior é tão falado, eu vou dizer por quê. Pela insistência, inclusive sua, de falar do Neymar. Então, o tempo que vai falar do Vinícius, fala do Neymar. O Vinícius decide o jogo, o Neymar não entra em campo há 36 dias, amanhã é 37. Ficou um mês sem tocar na bola, mas o assunto é o Neymar. Aqui, com você, em outros programas, em vários lugares. Fala-se do jogador imaginário e não se fala do jogador que decide. Então, o Vinícius, de fato, ele fica ofuscado pelo Neymar, pela insistência da mídia em falar de um jogador que não deveria nem estar lá. Eu acho até engraçado. Você vai colocar para jogar 10 minutos. Jogar o quê? 10 minutos, rapaz? Não joga nem contra o Recoleta. A gente vai continuar falando desse jogador? Pelo amor de Deus. Agora, eu não duvido nada que o Ancelotti coloque, depois que ele se mostrou subserviente ao status quo, convocando o cara machucado e mantendo, eu não duvido de mais nada. Que até começa titular. Qualquer coisa não me surpreende mais com relação ao Carlo Ancelotti e esse episódio. Mas é uma piada. O cara não joga nada há um tempão. Pelo amor de Deus. E o Vinícius é ofuscado por isso. Ele e outros. O Matheus Cunha é ofuscado por isso. Né?
Todos são ofuscados, porque tem que falar sempre de um jogador que nem deveria estar lá. Mas, Mauro, eu entendo o seu lado, mas eu nunca deixei de falar do Vinícius Júnior aqui. Sim, mas o tempo que fala do Neymar é sempre maior. Que sempre puxa o assunto do Neymar. Mídia... E não só você, não. Todo mundo praticamente. São pouquíssimos espaços na mídia em que as pessoas tratam esse tema com o tamanho que ele deveria ter, que é desse tamaninho. Desse tamaninho. Mas estão toda hora dando uma dimensão danada. Manchetes. Você pega lá programas de televisão, live, não sei o que e tal. Treinou, correu, encostou o pé na bola. Nossa! Faça-me um favor. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa seria assim, o cara tá jogando pra caramba e sofreu uma lesão. Pô, vamos tentar, né, recuperar o cara. Mas não é o caso, né, gente? Pô, não dá, né? Assim, é demais isso aí. Eu, sinceramente... Aí, ao mesmo tempo, vão reclamar, não falo do Vinícius. Pô, claro, tá falando o tempo todo do outro. Então, não dá. Perde-se tempo falando sobre um cara que não... que, do ponto de vista técnico, nem deveria estar lá. Aí vão apostar no aleatório, que a bola sobrar, momento Gabiru. Pode sobrar fazer um gol para qualquer um. O Léo Pereira pode fazer um gol, o Ibanez pode fazer um gol de bicicleta, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. O título da Argentina, o último pênalti, foi batido pelo Montiel. Quer dizer, acontecem coisas assim. O Belletti, que não era atacante, era lateral, fez um gol de Champions League numa final para o Barcelona. Então pode acontecer o aleatório ali, o jogador que está machucado, que muito tempo, pode acontecer. Então você faz um trabalho pensando no aleatório. Que isso, gente? A gente fala tanto da intensidade dos jogos, disputas acirradas, jogadores físicos como Mbappé, que você tanto elogiou, Haaland, que você tanto elogiou. Olha o porte dos caras, não só a parte técnica, não. Capacidade de finalização, jogador forte, saudável, inteiro, sabe? Jovem, caras, sabe? O Messi com 39, tá correndo 90 minutos. Aí vamos falar de um cara que, porra... A última aparição dele foi mostrando um papelzinho para a câmera para dizer que a substituição estava errada. E aí tinha um edema, daqui a pouco ele lesão grau 2, uma confusão danada. Pelo amor de Deus. Nem viajou para o jogo passado. Mas teve uma boa presença incentivando os companheiros lá do banco de reserva na estreia. Ali, muito bom, gostei. Sem ironia, gostei mesmo. Os caras gostam dele, então maneiro. Fica ali apoiando a rapaziada. Eu entendo o Mauro, mas eu falo aqui sempre do Vinícius Júnior, e ele sabe, falo, e acho sim que às vezes o Neymar merece ter espaço. Por quê? Porque o povo brasileiro quer saber do Neymar. Eu sei que o Neymar não é mais o mesmo, eu sei, mas e aí eu sou sincero também. A gente trabalha com audiência. E o povo brasileiro, ele quer saber do Neymar. Ele quer. Uma enquete outro dia aqui não deu isso não, hein? Fizemos uma enquete aqui outro dia, não deu isso não. Deu outra coisa. Lembra da enquete? Fizemos uma enquete com o nosso público e a maioria meio que, não estou interessado. Não deu isso aí que você está falando, não. Era isso é uma Neymar na seleção. Então, se o cara nem é a favor dele na seleção, está interessado nesse assunto, pode me perguntar de novo. Você quer ouvir falar longamente sobre Neymar ou outros assuntos? Pode botar a enquete aí. Se eu dou a mão para a amatória, se der aí 70%, 80% queremos ouvir falar do Neymar. Aí eu dou a mão para a amatória. Então a pauta está correta. Senão a gente pode discutir isso. Mas e os outros? Eu acho que o Neymar merece espaço na mídia. Agora, o Vinícius Júnior também. Como a gente sempre falou. E eu sempre fiquei puto quando não valorizaram o Vinícius Júnior. Sempre fiquei puto. Sempre. Porque eu acho que o Vinícius Júnior ele é muito menos valorizado do que ele merece. Muito menos valorizado do que ele merece. E eu falo isso aqui constantemente. Só que a gente tem 2 horas de programa. E eu acho que muitas vezes o Neymar tem que ser tema, porque o Neymar é um ídolo mundial, pô. Ele é. Aonde ele pisa, a maioria das camisas aqui na Copa do Mundo de Brasil tem Neymar Júnior atrás. Tem! Agora, entendo o teu lado, ele não é mais o mesmo cara? Claro que não. Não é. Tá longe de ser. Mas midiaticamente, cara, porque não é só a gente. A mídia inteira fala. Por quê? Porque sabe que o público quer escutar. Pra mim não dá pra se ignorar Vinícius Júnior. Não dá. E eu nunca ignorei. Isso a gente sabe. E não tô levando isso aqui como discussão não, hein, gente? Isso aqui o Mauro me zoa, eu sou, a gente fala, cada um tem sua opinião. Se fosse pra todo mundo ter a mesma, ia ser um programa de bosta, na minha opinião. Eu não gosto de programa onde todo mundo fica só concordando e bajulando o outro. Agora, o que eu discordo é, primeiro, a gente pensa semelhante com o Vinícius Júnior.
tem que dar moral pro Vinícius Júnior. Tem que falar o que esse cara tá fazendo na seleção brasileira. E se fala pouco. Aqui nunca se falou pouco. Eu sempre falei, inclusive depois do jogo, eu falava, gente, não vai se falar do Vinícius Júnior? Estão me debochando porque eu tô elogiando o Vinícius Júnior, dizendo, contra o Haiti é mole. Não conseguem elogiar o Vinícius Júnior. E eu não entendo por quê. Se ele participou de todos os gols da seleção brasileira. Agora, nisso eu discordo um pouco do Mauro, que eu acho que o Neymar é assunto. E ele é assunto. Por quê? Porque ele é midiático. Porque o futebol dele fez ele se tornar um ídolo no Brasil todo. E as pessoas querem saber. Querem saber. Agora, não é para falar do Neymar e ignorar o Vinícius Júnior, como muitos fazem. E aí é o que eu falo. E para mim o Vinícius Júnior tá sim na prateleira dos principais jogadores do mundo. Senão ele não teria sido o melhor jogador do mundo recentemente. Ele não teria sido eleito o melhor jogador do mundo recentemente se ele não tivesse entre os melhores jogadores do mundo. E outra coisa, tá? É muito bom, isso eu vou falar aqui, é muito bom termos pessoas diferentes nesse programa. Senão é um programa insuportável, chato, onde todo mundo concorda. Que barato, que barato. Todo mundo, inclusive, fala. Aqui, quando me encontra, deve falar com ele também. Pô, você e o Mauro, vocês discordam. Pô, você e o Vampeta, o Flávio. Que bom, que bom. Porque, senão, não é programa de debate. Entendeu? E aí, nisso, eu discordo. Eu acho que o Neymar, ele tem que ter seu espaço muitas vezes, porque ele é o maior ídolo brasileiro. Eu vou até pedir pro Bruno para já fazer a enquete, se já estiver fazendo. Aí, ó, 70% não, já deu, não estou interessado. Então já pode clicar ali, encerrar a enquete. Vamos. Não, já encerra logo, vai ser um massacre isso aí, vai ficar feio. Não. Encerra a enquete enquanto é tempo, Thiago. Pô, não faz isso não. Não, mas eu quero ver o resultado, é bom a gente saber do nosso público. E eu não tenho, Ai, tá aí, né? Deu ruim pro pilhado, hein? Deu ruim pro pilhado que a enquete... A reação do Mauro César. Vendo ali que dessa vez o pilhado tentou, porém, né? É aquilo que a gente fala, né? Pra cada programa que vocês vão acompanhar, a audiência, ela tem um viés, digamos. Vamos tratar por esse lado. Dependendo do programa, as pessoas amam o Neymar. Dependendo do outro programa, talvez odeiem o Neymar. Então, na Jovem Pan, ali a gente vê que é um público mais mesclado, né? Porém, o assunto Neymar, ele acaba saturando quando a gente cria expectativas na volta do Neymar e nunca acontece. Agora aconteceu, porém não fez muita coisa. Por outro lado, a gente tem o Vinícius Júnior. Então, isso é bom pro Neymar, pra seleção. Bom pro Neymar por quê? Porque o foco passa a ser dividido com o Vini, o que o Neymar nunca teve em todos esses anos de seleção brasileira. Sempre foi ele, só tinha ele. Hoje tem o Vini pra tomar essa frente, o que é bom porque dá uma tranquilidade maior pro Neymar. O que é ruim? Porque hoje em dia tem muitos que ainda pensam que o Neymar pode entregar aquilo que entregou um dia e dificilmente isso vai acontecer. Então esse foi o debate, essa foi a treta, digamos, ali entre o Mauro César e o pilhado, bem legal. Quero que vocês comentem abaixo, deixem o like, inscrevam-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. É isso aí, valeu!